No quadro Seus Direitos de hoje, vamos falar sobre um projeto de lei que pode ser considerado até bem justo. Motoristas embriagados que provocarem acidentes devem pagar as despesas ao SUS. De acordo com números da Polícia Rodoviária Federal, só no ano passado, 202 motoristas foram presos por dirigirem embriagados nas rodovias federais que cortam Goiás. Motoristas bêbados podem causar graves acidentes e quem paga essa conta somos todos nós. Proposta que tramita na Câmara Federal em Brasília prevê que o motorista embriagado que provocar o acidente pague as despesas ao SUS. Acho esse tipo de medida correta, mas acho que deve preceder estudos. Já existem opiniões nacionais de que talvez seja melhor ressarcir direto à família da vítima do que ao SUS, do que ao sistema que tem outra forma de sustentação. O projeto já passou pela Comissão de Assuntos Sociais da Câmara dos Deputados e aguarda um parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a CCJ. Só aí será encaminhado para aprovação dos deputados. Segundo os especialistas, a forma melhor de evitar embriaguez ao volante está na educação e na reformulação do Código de Trânsito Brasileiro, o CTB. A sociedade tem que assimilar o Código de Trânsito de forma fácil, do que é justo, do que é correto, do que é bom para a sociedade. Então, a discussão prévia com a sociedade, com esses fóruns criados já, é fundamental para garantir que qualquer medida seja implantada dentro de uma lógica e aí sim consiga promover a mudança comportamental. Para falar sobre esse projeto de lei, eu converso agora com o advogado e também professor universitário Átila Serra. Olá, tudo bem? Boa tarde. Tudo jóia. E aí, esse projeto, será que realmente vai chegar a se tornar uma lei? Bom, inicialmente, boa tarde àqueles que nos assistem, boa tarde a você também. Olha, é uma medida corajosa, eu chamo de medida corajosa e que é uma tendência mundial. Porque esse projeto de lei, embora na reportagem tenha falado da Câmara Federal, na verdade também tramita no Senado um projeto de lei no Senado que versa sobre o mesmo tema. Ou seja, esse projeto busca trazer uma discussão à tona que, se não me engano, oficialmente nunca foi trazida antes. Ou seja, responsabilizar aquele condutor do veículo que o dirigiu embriagado ou sob os efeitos de alguma substância química que acarrete a morte de alguém ou lesões corporais graves. Porque é muito alto o que o SUS hoje gasta com as pessoas que são vítimas desse caso, dessa situação. Verdade. Segundo as pesquisas que eu fiz, no Brasil, a cada ano, são gastos em torno de 30 bilhões de reais com o tratamento dessas pessoas que são vítimas de acidente de trânsito. E quem cometeu, tem um processo, claro que a gente sabe que tem, mas infelizmente ainda não chega àquele desejo que todos nós temos, que realmente de punir a pessoa que dirigiu embriagada. Exatamente. Olha, em direito, existe uma palavra, desculpa, até ela é um pouco difícil, chama-se meios suasórios. Quer dizer o quê? Meios persuasivos. Por exemplo, o Código de Trânsito prevê que, se a pessoa for flagrada embriagada, ele terá de pagar uma multa altíssima e ficará 12 meses suspenso do direito de dirigir. A pessoa, o cidadão, quando vê aquela norma, a tendência é ele se persuadir e deixar de dirigir alcoolizado. É um exemplo. Então, são instrumentos suasórios, ou seja, que visam persuadir aquele a não cometer aquela infração. Essa medida, no que se refere a uma eventual obrigação de ter que ressarcir os cofres públicos pelos gastos que ele teve com o tratamento da vítima, é mais um instrumento que vai fazer o cidadão refletir. E é uma tendência mundial. Veja que no Brasil não é uma medida, essa forma de ressarcimento não é tão inovatória assim. Por quê? Já existem instrumentos em outras hipóteses que o Estado vai atrás daquele causador do dano pelo prejuízo sofrido. Por exemplo, o INSS. Muitas vezes o INSS é obrigado a pagar, por exemplo, a pensão por morte. Alguém que faleceu durante o trabalho, lá no local do trabalho, e essa pessoa faleceu porque houve uma negligência do patrão em, às vezes, fornecer um equipamento de proteção individual.
Diante disso, o INSS ele vai ter que pagar a pensão, mas já é reconhecido em lei e reconhecido pelos tribunais de que ele pode depois cobrar da empresa que causou aquele dano. Sim. Ele paga a pensão por morte, que está previsto na lei, mas depois vai atrás do dono da empresa, aliás, da pessoa jurídica, para se ver reembolsado no caso aqui do exemplo, das pensões por morte pagas. Isso pode acontecer também. E é o justo, né? Eu acredito que seja justo, porque eu acredito também que a pessoa que sai bêbada dirigindo, ela tem que assumir o risco de matar alguém, porque todo mundo sabe do que causa estar embriagado e pegar um volante. É claro que essa matéria, como ela está ainda no seu nascedouro, sim, né? Ela é do ano passado, Ela é do ano passado, ela está tramitando, agora, se não me engano, na Comissão de Direitos Sociais, se não me engano. Depois vai à Comissão de Constituição e Justiça e depois ela vai ser colocada em plenário. Então, até lá, há muitas possibilidades de melhoramento, discussões, né? Então, mas a iniciativa, no nosso ponto de vista, é excelente. É o que deve ser feito com certeza, né? Ainda, só para a gente lembrar, ainda tem muito a se passar no Senado. Exatamente. Até chegar ao final. Ainda não é nada válido. Verdade. Não é nada finalizado. Não, e isso pode mudar e muda o Código de Trânsito Brasileiro. Exatamente. Vai direto ali no Código. Esse projeto de lei, salvo me engano, do Senado, que eu estou falando, qual eu conheço, ele busca alterar o Código de Trânsito Brasileiro, aliás, acrescentar um artigo, se não me engano, 300 e alguma coisa, letra A. Tá? Então, visa acrescentar um artigo no Código de Trânsito Brasileiro prevendo essa hipótese. E a gente tem observado, Átila, várias mudanças nos últimos anos em relação ao Código, né? Justamente para adequar essas situações que se tornaram tão comuns em nosso país. Exatamente. Olha, quando eu falei que é uma tendência, por exemplo, eu cito um outro caso aqui, também relacionado ao INSS, em que um marido matou a ex-mulher com 10 facadas. Certo? Ele cometeu um crime de homicídio. A justiça já reconheceu e tal. O que o INSS fez? Como a ex-mulher era segurada, ele teve que pagar a pensão por morte aos filhos dela. Mas depois ingressou com ação em face do assassino para recobrar dele as pensões por morte que o INSS teve que pagar para os filhos dela, né? Então, ou seja, é uma tendência e tem sido abraçada pelos tribunais. Que bom, espero que mude mesmo. E essa questão de dirigir alcoolizado, todo mundo sabe que é inadmissível. Muito obrigada, senhor, pela presença aqui conosco. Até a próxima. Eu conversei agora com o advogado e também professor universitário Átila Serra.